Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, o nosso glorioso. Voltando aqui a fazer vídeo com vocês, né? Quem acompanha o canal do Medeiros mais de perto, eu cheguei a falar sobre o cenário que estava mudando, né? Que em breve a gente teria um novo cenário. Fizemos uma mudança, né? Todo mundo que já fez mudança e sabe como é que funciona, é um caos completo, as coisas não estão 100% prontas ainda. Em breve aqui a gente deve ter um cenário com algumas coisas do Botafogo, então a gente vai, na medida do possível, tentando se ajeitar aqui, e agora a gente vai conseguir voltar à nossa meta de fazer vídeo todos os dias para vocês aqui no canal do Medeiros. Lembrando que, se você está vendo esse vídeo aqui através do Glorioso Play, é porque o vídeo está sendo postado junto, em collab. Então, confere aí, vê se você está inscrito nesse novo canal do Medeiros, um canal exclusivo para vídeos, bastidores, informações, opiniões do Botafogo, todos os dias aqui no YouTube. Vamos então falar de Botafogo? Já expliquei tudo para vocês. Vamos lá começar a falar sobre mercado da bola do Botafogo. A diretoria do Botafogo que está fazendo literalmente uma limpa no elenco. Vários jogadores estão de saída, jogadores que estavam próximos, treinando separado, já estão sendo confirmadas as suas situações. Hoje foi o dia da confirmação da rescisão contratual do zagueiro Bastos, zagueiro angolano do Botafogo, que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores em 2024, sendo titular a maior parte da temporada, conviveu com lesões em 2025, não conseguiu voltar ao seu ápice, no desempenho. Agora, em 2026, ele nesse primeiro semestre já estava insatisfeito e agora chutou o balde. Nem se reapresentou após a Copa do Mundo. Botafogo, diretoria do Botafogo, ficou muito revoltada com essa atitude do Bastos e chegaram a um acordo para a rescisão antecipada do contrato do Bastos, que iria até o final desse ano. É uma pena, porque o Bastos é um jogador que a torcida do Botafogo tem um carinho, um respeito pelo Bastos. Não é um ídolo do Botafogo, pelo menos para mim não é. Não sei se vocês pensam diferente, mas é um jogador que a torcida respeita. E aí ele não tratou o Botafogo com respeito nesse momento, Não cumpriu o básico, de um profissional de se reapresentar. Se reapresenta, senta, conversa com a diretoria, fala que quer sair, fala que quer ir embora, mas não, nem se reapresentou ao Botafogo, Literalmente, assim, deixou de lado. E aí essa situação ficou insustentável e a diretoria do Botafogo fechou aí a rescisão contratual com o zagueiro Bastos, tá bom? Tem angolano vindo aí para substituir o Bastos, e é o Domingos Andrade, volante que o Botafogo está muito próximo de anunciar, volante angolano que jogava lá no Porto, em Portugal, mas esse aí a gente deixa para falar num outro vídeo. Vamos falar aqui sobre essa limpa que a diretoria do Botafogo está fazendo no elenco. O Bastos não foi o único, a gente já falou de outros jogadores que estavam de saída e tem mais jogadores aí para sair, tá? É o caso do lateral esquerdo Caio Roque, está treinando em separado, o Botafogo que pegou ele emprestado da Portuguesa. O Botafogo está tentando fazer o repasse do empréstimo do Caio Roque e está próximo de acontecer. É um lateral esquerdo que o Botafogo tentou fazer uma aposta no primeiro semestre, não teve muita minutagem, Franklin Carvalho não conta com um atleta, então o Botafogo está liberando esse jogador para que ele siga a carreira dele em outro clube. Então, mais um aí na lista, que é o Caio Roque, tá? Outro jogador que o Botafogo também não conta para o segundo semestre, o zagueiro Ítalo, mais uma contratação do primeiro semestre que não deu certo, As apostas do primeiro semestre desse ano do Botafogo, a maioria não deram certo. E o Ítalo é mais uma aposta dessa. O Botafogo contratou o Ítalo do futebol do Canadá, jogava lá no Canadá. Realmente essa aposta aí nem o torcedor entendeu direito, O jogador, o Ítalo, realmente não teve grande destaque lá no Canadá e mesmo assim o Botafogo contratou. E aí o Ítalo também não teve destaque aqui no Botafogo. O Botafogo está vendo que vai fazer, mas a saída do zagueiro Ítalo também está próxima de acontecer. Outro jogador que está próximo de sair do Botafogo é o Tuco Correia, o Joaquim Correia. Esse aí foi uma contratação do meio do ano passado
O Botafogo contratou ele para jogar o Super Mundial de Clubes. O Tuco Correia veio da Inter de Milão, foi uma contratação cara. O Botafogo paga aí, entre salários e luvas, um dos maiores salários do elenco para o Tuco Correia. E realmente não está fazendo jus, digamos assim, ao que ele recebe aqui no Botafogo. O Botafogo já deixou claro para o Tuco Correia que não conta com o futebol dele para a sequência da temporada. O Tuco Correia, até o momento, não se interessou pelas sondagens que apareceram. River Plate sondou o Tuco, ele não quis. O Estudiantes de La Plata sondou o Tuco, ele não quis. Agora teve a abertura da janela europeia. O sonho do Tuco é aparecer algum clube europeu para tentar contratar ele. Até o momento, não apareceu. O Botafogo deixa o Tuco Correia treinando em separado, não vai relacionar ele para as partidas e já deixou claro para o jogador que não vai contar com ele para o restante da temporada, tá bom? Então é mais um jogador que a GDA Luma Capital, né, a nova gestora do Botafogo, essa nova diretoria de futebol do Botafogo, já está fazendo para fazer uma limpa nesse elenco, beleza? Qualquer novidade a gente volta para falar um pouquinho mais sobre essa limpa, mercado da bola começando a ficar quente agora, entradas e saídas do Botafogo. Assunto do momento também, precisamos falar, né? Vamos pular agora de assunto. Danilo. Precisamos falar sobre o volante do Botafogo, que é o centro das atenções nesse momento em relação à janela de transferências. O Danilo, que está sendo cobiçado por diversos clubes, mas o Palmeiras aqui no Brasil está tentando de qualquer jeito fazer com que ele não jogue nesta quinta-feira contra o Vitória. Se ele jogar na quinta-feira, ele completa 13 jogos pelo Campeonato Brasileiro e aí não poderia jogar mais nessa temporada pelo Palmeiras, tá? Essa notícia impacta bastante o futebol do Palmeiras e por isso o Anderson Barros, diretor de futebol, fez uma nova proposta para o Botafogo de 25 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus, em metas que podem ser alcançadas ou não. O Botafogo quer 30 milhões de euros de forma fixa, sem essa de bônus, sem essa de metas. O Botafogo quer 30 milhões de euros no mínimo. E o Zenit da Rússia já apareceu com essa proposta. O Zenit tem uma proposta de 30 milhões de euros. O Botafogo topou negociar com o Zenit, porém o Zenit da Rússia, o Danilo não quer ir para a Rússia, pelo menos nesse momento. Pode ser que ele mude de ideia? Pode ser que ele mude de ideia, mas neste momento o Zenit não é uma prioridade para o volante Danilo. Enquanto isso, o Danilo treina normalmente no Botafogo, treinou ontem, treinou hoje, e a gente aguarda ele ser relacionado para a partida. Amanhã sai a lista de relacionados. Então, se o Danilo for relacionado para a partida, pode ser que ele entre em campo, ele é titular absoluto do Botafogo. Na quinta-feira, a gente pode ter aí o fim dessa história, pelo menos para o Palmeiras. Se ele jogar na quinta-feira, frustra todo o sonho do Palmeiras de levar o Danilo aqui do Botafogo. Já o Botafogo mantém a sua postura de que o jogador tem contrato com o clube, o Botafogo tem uma condição para negociar. Se o clube não chegar nessa condição do Botafogo, o Botafogo não aceita negócio. Botafogo que dita os termos e os valores que ele quer. Se o comprador não chega nos valores que o vendedor quer, a negociação não acontece. É basicamente essa postura do Botafogo. O Palmeiras parece que não está a fim de chegar nos valores de 30 milhões de euros de forma fixa. Então o Botafogo diz o seguinte: ok, nós temos a proposta do Zenit de 30 milhões de euros de forma fixa. Então, ou o Palmeiras pelo menos iguala a proposta do Zenit, ou não tem negócio. Neste momento, a situação é exatamente essa, tá? Então vamos ver aí nos próximos dias o que vai acontecer. Se amanhã sair a lista de relacionados e o Danilo estiver dentro da lista de relacionados, muito provavelmente ele joga na quinta-feira, até porque o Franklin Carvalho, treinador do Botafogo, já disse que conta com o atleta e que ele é jogador do Botafogo, tem contrato com o Botafogo e que vai colocar ele para jogar, até porque ele é o titular do Botafogo, né? Ele com o Medina são os volantes titulares do Botafogo atualmente, ok? Então é a notícia do momento, a situação do Danilo. Vamos ver as próximas 24 horas e aí a gente volta aqui para conversar com vocês sobre esse assunto. O fato é, temos aí esse tempo entre hoje e amanhã
para a gente ter novidades sobre esse caso Danilo, ok? Então é isso, deixa seu like, se inscrevam aqui no canal, comentem bastante o que você está achando de toda essa história envolvendo o Danilo e deixa aí a sua joinha, que é muito importante aqui pro canal do Medeiros. Um abraço, gente, até a próxima, estamos de volta, hein? Vídeo todo dia, vídeo toda hora, se acostumem. Se inscrevam aqui no canal do Medeiros. Um abraço.